Pesada. Tudo certo? Você chegue, puxa o banco, você sirva-lhe mais uma. Porque hoje nós vamos falar de um anime aonde paz mundial depende das notas de uma criança 5 anos. Eu não tô brincando. Tu já imaginou isso? Plena tensão de um mundo que lembra aquela nossa antiga Guerra Fria. Duas potências que estão quase entrando em conflito novamente. E o destino do planeta nas mãos dessa pequenininha estudante, tentando virar uma scholar com 5 anos. Pois é, isso existe. E se chama Spy X Family. Antes de mais nada, temos que dar um contexto para essa obra. O que, que ela trata? Vamos lá. Antes que alguém se assuste, achando que eu vou dar uma aula de história sobre o que aconteceu, Guerra Fria, e etc. Não. Fiquem tranquilos. Nós só precisamos um pouco desse contexto para poder melhor entender o que vem no futuro. Porque o foco principal desse canal é animações e mangás, certo? Mas enfim, vamos voltar um pouquinho no tempo, no nosso mundo real, coisa que aconteceu lá na década de 1970, 90, a Guerra Fria. Então, o seguinte, o Spikes Family está ocorrendo meio que uma guerra fria. Não é bem exatamente isso, mas podemos supor, considerar da seguinte forma: estão em um cessar-fogo, uma paz tênue, que foi construída em cima de um conflito sangrento após de guerras durante alguns anos. Se a gente lembrar do nosso mundo real, a gente vai lembrar dessa situação meio semelhante que ocorreu entre os Estados Unidos e a União Soviética, a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde que nenhum dos lados estava decidido a bobear e o mundo estava completamente dividido entre aqueles que apoiavam um lado e o outro. Aqui no mundo de Spikes Family, temos o Westalis, o West, e o outro bloco, o outro lado, que é a Ostânia, o Leste. Eles se odeiam num sigilo. E qualquer momento pode um tiro levar tudo a desgringolar. Cair, levar tudo que já foi construído pela culatra. Sim, é essa a situação. Nós temos a agência WISE, Serviço Secreto, e o Stalin, que sabe que, se o político Donovan Desmond se sentir ameaçado, a guerra pode recomeçar. Pensa, acontecer toda uma barbaridade, tiros e sangramentos de novo. Nenhum dos lados quer isso. Pois bem, agora vamos abordar sobre o que realmente interessa. Quem que está no meio desse bolor? O Modern Spice Family, ele é inspirado naquele clima de espionagem, tensão, paranoia, blocos rivais que marcou muito a Guerra Fria do nosso mundo real. Só que, dentro da ficção, temos uma transformação bem interessante. Esse plano de fundo, ele abre espaço para um teatro muito bem elaborado e, de certa forma, é criativo e com seu charme muito interessante, pelo menos na minha opinião. E, nesse cenário, nasce a Operação Streets, criada para impedir o conflito explosivo armado, que ele se retorne. Mas como evitar isso? Como? Através de um espião que, por incrível que pareça, ele precisou montar uma família falsa para se infiltrar no ambiente secreto. E essa família é que está no canto dessa obra. Que obra que é essa? Como assim? Vamos dar uma abordada sobre quem são os elementos dessa família. Tá? Aqui, Lloyd Forger, Twilight. Quem é esse ser? Quem que é ele, tia? Ele é o gênio da estratégia, mestre do disfarce. O cara vive mais desconfiado que cego que tem amante. Sim, frio que nem água de poço no inverno. E vive checando se a esposa e a filha não são, secretamente, agentes inimigos. Mas, quando ele assume o papel de pai, tia Bagual, o guri fica mais perdido que cachorro em dia de mudança. Ele trata a família como um relatório de missão.
Mas a gente sabe da verdade. Ele já está se apegando. E o disfarce de pai de família está virando ré. Temos o lado materno agora. Quem que é? Your Forger, a rainha do cutelo social. Como assim? Simples, galera. Yor é uma joia rara. Ela, na vida real, é uma funcionária tímida, quase desajeitada, mas carrega um segredo que faria até o próprio Chuck Norris pedir arrego. Ela é uma assassina profissional de elite, conhecida como a Thorn Princess. Letal, frágil e, ao mesmo tempo, uma ingenuidade que só. O terceiro ponto, o terceiro pé do nosso pilar, do nosso triângulo. Quem que ela é? A nossa criança. A Anya Forger, a espinha dorsal do caos. A Anya, basicamente, o que que ela é? Ela é um experimento secreto, uma telepata, fã de amendoins, artista da cara engraçada e o motor emocional da série. Sim, é essa situação que ela é. Tudo isso e mais um pouco. E aí temos sobre ela que falar. Ela consegue ler os pensamentos, mas na hora da interpretação deles, é aí que as coisas desandam. Ela interpreta como uma criança de 5 anos interpretaria toda a situação. Ela quer ajudar o papai espião. Ah, como ela diz, mesmo que ele nunca perceba. Só que, nesse meio de situações, temos também a escola, onde ela vai estudar. Qual que é essa escola? Não é uma colégio qualquer. Colégio Éden. O seu desafio pelas estrelas. Temos nessa situação que o Colégio Éden é uma escola da mais elite possível e mais metida a severa da Ostânia. Para Lloyd se aproximar do político Donovan Desmond, a Anya precisa virar um terror collar, ou seja, acumular pelo menos 8 estelas, medalhas, formatos de estrelas, que são entregues para alunos exemplares em comportamento, desempenho ou atos heróicos. E é por isso que o Lloyd quase surta com o boletim escolar. A paz mundial depende disso, das boas notas. O problema é que, se receber 8 cronitos, a aluna Lânia acaba sendo expulsa da escola. Isso eles querem evitar a todo custo. Pois bem, galera. Agora vamos abordar sobre os últimos episódios da nossa animação. Sim, Spy Family já está na sua terceira temporada. E o que temos de interessante para abordar sobre os últimos episódios é o seguinte, que a história deixou de ser comédia para dar seu espaço para a parte suspense. Sim, por que suspense? Porque o ônibus do Eden College foi sequestrado por um grupo terrorista chamado Circo Vermelho. Ele não tinha absolutamente nada a perder. Esse circo e esse grupo terrorista chamado Circo Vermelho, eles queriam troca de reféns. Queriam trocar as crianças sequestradas por as crianças. E aqui a gente vem a troca. Que as crianças estavam até agora discutindo sobre a elegância e amendoins por o suspense puro. As crianças estão até discutindo. É algo muito bonito que acontece, pois cada um reage como consegue. A Anya tenta ajudar, sem revelar seus poderes. Damian demonstra um tipo de bravura que muita gente não esperava. E junto, eles resolvem e conseguem resistir emocionalmente. Algo muito maior que a idade de 6 anos. Sim, todos os demais colegas da Anya têm entre 6 e 7 anos. A Anya tem 5. Como? Simples. Ela leu a mente do Lodge quando ele foi adotar e mentiu a sua idade. Mas isso é mísero detalhe para a história. E o que mais temos aqui para abordar? Simples detalhe que, graças a esse heroísmo deles,
ao enfrentar os terroristas, eles conseguem estrelas. Temos outra foto muito interessante, é que o modo como esse arco ele foi construído e a obra está nos dizendo o mundo dos adultos e suas guerras idiotas sempre acaba respingando nas crianças. E Spike's Family trata isso com um respeito raríssimo, minha gente, pois após o resgate das crianças, eles recebem estelas para sua bravura. Eu já comentei com vocês. E, logicamente, Lloyd comemora muito discretamente essa conquista, pois estão a mais um passo de se aproximar dela. Mas até lá tem muito caminho, muito feijão com arroz para ser comido. E como alguém que não pode admitir em público, ele quase perdeu o coração em um processo de sequestro. Sim, ele ficou completamente preocupado, mas não pode admitir publicamente. Melinda Desmond. Temos outro detalhe, outra figura interessante para se abordar. Quem que é ela? Mãe do Damian e esposa do Sr. Desmond. Nós chegamos no final desse arco com as crianças sendo resgatadas e os pais indo recepcionar e a socorrer das polícia que tinham sido finalmente libertadas. E nesse momento chega a figura mais desconexa dessa história até esse momento, a Melinda. Entre as figuras mais estranhas que temos dentro dessa obra, não podemos deixar de mencionar a mãe de Damian, Melinda, que ela é basicamente o sorriso que quebra. Por quê? Quando ela é finalmente apresentada, chegando junto com os demais pais para poder recepcionar seus filhos, resgatá-los do incidente do ônibus, ela é só amor, alegria, lágrimas e beijos para o seu filho, Demian. Ela é uma pessoa extremamente misteriosa e confusa. Podemos afirmar que ela guarda muitos segredos por trás da sua aparência. É uma das desse todo o arco, é a mais misteriosa que se tem. Da primeira vez que vemos ela interagir com Demian, explode com um imenso carinho, em calor, em afeto genuíno. Uma mãe chorando em desespero por causa de seu filho havia sido sequestrado e agora estava livre. Ela guardava esse enorme amor e carinho e estivesse aliviada por deixar escapar um pouquinho dele. Só que tem um detalhe. Quando Damian cita o nome do seu pai, tudo que a gente viu muda drasticamente. Melinda, amor, paixão, carinho, morre. Surge no lugar dela, primeira dama. Sim, ela já foi a primeira dama quando seu marido era o primeiro-ministro, mas ainda mantém certos tons de ar de superioridade. E nesse caso, é como se fosse um escudo, um, como se fosse um muro ou até mesmo uma dupla personalidade. Porque ela desliga rapidamente quando Damian cita seu pai, para não contar nada disso tudo que ele estava chorando, que estava com medo para seu pai, Damon. Donovan Desmond. Ela muda completamente de personalidade, vira outra pessoa. É impossível não levantar hipóteses, galera. E muita comunidade, muita gente na comunidade, Spikes Family, comenta sobre a possibilidade de, como mencionei, uma dupla personalidade. E a obra, ela brinca com essa sensação. Outra leitura que podemos fazer facilmente é que ela parece estar sobre um estresse pós-traumático muito forte, algo ligado diretamente ao seu marido, à família ou ao passado político. E é por isso que é genial. A Melinda é, ao mesmo tempo, um enigma, uma ferida aberta, mas não sabemos se ela é vítima,
cúmplice entre algo dois extremos. Mas sabemos que algo ali dentro não está certo, que algo está quebrado. E a obra deixou essa porta aberta, escancarada, podemos brincar, com uma boa intenção, para podermos futuramente retornarmos a ela e, nesse meio tempo, fazermos teorias. Pois bem, galera, a partir de agora a gente vai abordar sobre o 10º episódio da nossa terceira temporada de Spy X Family. No anime, nesse episódio, temos um foco triplo. Vemos como a situação do sequestro mexeu em um dos professores, o professor Austin. O episódio se inicia com o título A Agonia de Austin, ou seja, ele vai nos mostrar qual foi a consequência desse sequestro para esse professor. Vamos ver uma consequência real desse trauma. O Austin, o professor Austin, ele é um dos colegas do professor Henry. Ou seja, vocês estão lembrados do barbudão, que o pessoal brinca que é o senhor elegante em pessoa? Pois bem, o Austin, ele é um dos professores responsáveis pelos alunos do colégio Eden. Então, ao voltar do sequestro e retornar para sua vida normal, ele está profundamente abalado pelo que viu e vivenciou. Logo, ele busca um auxílio psicológico. Por que isso? Muitos diziam para ele procurar ajuda, pediam se ele estava bem. E ele dizia que não está, que está tudo certo. Mas não está. E isso é genial, minha gente. Quantas pessoas sobrepõem a real necessidade de busca de um auxílio à saúde mental. No anime é sobre espiões, mas temos que mostrar a coragem que os mesmos mais fortes precisam de auxílio. E isso é mais importante. Isso afeta diretamente o professor. Se um espião precisa de terapia de vez em quando, se uma pessoa normal, funcionário público, secretária, precisa de auxílio psicológico, e professor? O professor é o que mais precisa, gente. Ainda mais alguém que vivenciou que a sua classe ser ameaçada. E aqui o anime acerta em cheio. No assunto, eu, como professor, sim, trabalhei como professor, sou formado, trabalhei por 10 anos, mais de 10 anos. Sou formado em licenciatura, língua portuguesa e língua inglesa com o maior orgulho. Eu muito costumo falar e comentar que adulto também sente. Se muitas vezes crianças precisam de um auxílio, e os professores, minha gente? O professor basicamente é uma esponja emocional ambulante. O professor tem os seus problemas particulares. E também tem que saber lidar com toda a tempestade que vem da sala de aula. Fingir como se nada estivesse acontecendo. Então, Austin, mesmo receoso de ser julgado, vive com medo numa sociedade que exige nada menos a perfeição, ainda mais dentro do Colégio Éden, que tem um histórico de excelência, que exprime seus funcionários, seus professores e alunos a serem os melhores dos melhores dos melhores. Isso ecoa demais na vida real. Ele tenta ensinar, tenta mostrar aos alunos que não teme, em momento algum, enquanto por dentro a luta é para não desmoronar. E é isso, para quem já esteve numa sala de aula, fala muito alto. Lhes garanto, não há professor hoje em dia que não minta que está tudo certo, mas por dentro está precisando de um ombro amigo. Porque a realidade é simples e cruel, e muito cruel. O professor passa boa parte do seu tempo usando uma máscara, fingindo que está perfeito. Nada está o abalando, quando na realidade está tentando cumprir sua função mais básica, repassar o conhecimento e saberes que consegue,
segurar, enquanto, mesmo com o mundo puxando tudo para todos os lados, ele diz que está tudo certo e trabalha perfeitamente. Sei que podemos viver perfeito. A obra sutilmente aborda uma saúde mental adulta, especialmente das figuras de autoridade, como os professores, pais, é crucial para manter a estabilidade no ambiente das crianças. O professor Austin, ele está cansado, irritado, frágil e altamente, claramente abalado pelo sequestro. Isso, galera, se chama reação pós-estresse. A ficção acerta em cheio que, ao mostrar alguém treinado, um adulto responsável, também pode quebrar depois da tempestade. A escola é um palco de pressão constante. O professor precisa manter a postura, cuidar dos adultos, seus colegas, dos seus alunos, ser o adulto mais forte da sala de aula. Mas quando o perigo passa, a mente cobra conta. O humor alivia, mas a mensagem fica intacta. Os adultos também precisam de apoio. Nosso próximo tópico a abordar dentro desse episódio é a segunda história. A Thor Princess, nossa Yor, saindo em um happy hour com seus colegas de trabalho. A York, devido ao seu casamento de mentira, está conseguindo se aproximar mais das suas colegas de trabalho e desenvolvendo uma amizade muito sincera, mesmo que meio atravessada ao seu estilo. Nesse episódio, vimos a York tendo uma vida civil, uma vida longe de assassinatos e mentiras, pelo menos tentando manter. Numa saída no happy hour com seus colegas, a gente percebe que o casamento está deixando o convívio mais fácil. As colegas passaram a respeitar, a acolher entre elas e até se admirar com as suas habilidades. Estamos falando das suas habilidades no escritório. Mas o melhor mesmo é a inocência dela, como um tema de romance. Um coração limpo, quase puro, que contrasta violentamente com a Thor Princess, ou, se bem quiserem, Princesa dos Espinhos. Ela é especialista em mandar seus inimigos de Isekai para outra vida. Mas, na parte do romance, gente, na questão da vida social, é o completo oposto. Entende absolutamente nada. E podemos perceber quão desajeitada ela é na cozinha. Desajeitada no amor. Uma criança que se viu obrigada a amadurecer pelo bem do irmão mais novo. E agora está aprendendo sobre o amor. Essa contradição é a alma dessa personagem muito querida pelos fãs. Essa dualidade faz com que a essência dessa personagem passe de uma assassina para uma dama de casa. Ela é basicamente uma assassina que não sabe lidar com flerte e fica vermelha com a ideia de um jantar romântico. Coisa que, para a vida de um civil normal, já casada, seria algo legal. Mas para ela é algo novo que lhes traz sentimentos que não conhece e não consegue decidir, definir. E o nosso episódio vai encerrar com o pouso na Lua. Sim, se lembrarmos, durante a Guerra Fria do nosso mundo, ocorreu também a disputa para ver quem chegava antes na Lua. E aqui não está diferente. O título é Pouso da Lua. Temos um subtítulo que podemos citar: Filme de Demian e a chamado Beck. E final, a cereja do bolo, pós-créditos desse nosso episódio, é que a gente vê os pequenos em sua sala de aula. Beck, nosso mirim filho, tenta ajudar, tenta dar um empurrãozinho mínimo que seja no relacionamento de Anya e Demian. Não é fácil.
Os dois são extremamente rigorosos em seus conceitos. A Anya, muitas vezes, cabeça de vento. Demian, por outro lado, rígido que nem uma porta. Não fala que firme no banhado. Não mexe, não demonstra sentimento. Só que estamos falando de crianças. Os amigos de Demian está interagindo com a Anya em relação à brincadeira do pouso da lua. Porque foi noticiado na noite anterior que os Anya estavam tentando se preparar para chegar antes que o Estalis na lua. E aí nossa disputa, União Soviética e Estados Unidos. Quem que chega primeiro? A realidade já conhece. E aqui na história? E no meio dessa brincadeira, temos uma pessoa que fica enciumada. Demian. Mas ele está mais verde que uma cuia recém-lavada. Sim, ele tenta disfarçar, mas ele, por causa da proximidade de Emily, da Anya, ele fica irritado, sem graça e hiperconsciente da presença da nossa telepata favorita. Yemen, que normalmente frio, arrogante e fechado em seus sentimentos com todo mundo, mas quando a Anya está por perto, ele é mais perdido que cachorro em dia de mudança. É um ciúme infantil, puro, legítimo, inofensivo e excelentemente escrito. Enquanto isso, Beck está tentando agir como seu cupido. E a delicadeza dela é sutil, queria um trator. Sim, ela não sabe, não entende o que é sutileza. Ainda mais pro Demian. A cada tentativa resulta uma falha pior que a anterior. Mas isso é que torna a situação tão engraçada. A trama infantil é a representação em miniatura da guerra geopolítica, cheia de tensões e disfarces, mas muito bem conectada com o seu pitado de humor. Então, minha gente, posso falar o seguinte: o nosso passeio inicial por Spice Family acabou. Sim, esse vídeo está chegando ao seu fim. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e sempre compartilhar para os demais. No Spy Family é um mundo de missões secretas, boletins escolares, terroristas, telepatia que convivem sem pedir licença. Se tu curtiste esse estilo de vídeo mais completo, com contexto, personagens dos episódios mais recentes, deixe um comentário dizendo qual personagem se quer ver no próximo vídeo. Podemos até abordar, tentar desmontar, desmanchar, apresentar um pouco o que temos de cada situação, cada personagem é. Como que é a Yon? Como que é o Demi? Como que é a Beck? Ou até mesmo o nosso grande favorito, Bond, nosso cachorrão, que é praticamente o único da família que sabe de tudo. Mas me digas, qual a sua teoria? A Anya vai conseguir ser um Scholar? Ou o Lloyd vai desmaiar, vai ter um colapso nervoso? Antes, deixe os seus comentários. E claro, se inscreva no canal para ter mais vídeos buenachos como esse. Como diziam os antigos, que nunca falte mate, boa história e boa companhia. Nos vemos nos próximos vídeos. Gaúchos e gaúchas de todas as querências.